E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula número 30. Hoje, dando continuidade à NR18, a norma que fala dos itens mínimos de segurança a serem respeitados nos canteiros de obra. Nós vamos falar do item 18.12, é o item que fala das escadas, rampas e passarelas. Vamos começar direto pelo item 18.12.2, as escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para a circulação de pessoas e materiais devem ser de construção sólida e dotadas de corrimão e rodapé. Gente, eu queria chamar a atenção para isso, ó. Escadas de uso coletivo, rampas e as passarelas. Tá? Ou seja, gente, são dispositivos, digamos assim, para um fluxo grande de pessoas, né? Para um grande fluxo de pessoas e, no caso das passarelas, também de materiais. Construção sólida com corrimão e rodapé. Principalmente, gente, chamar atenção para as passarelas, tá? A gente encontra muita passarela subdimensionada, sem muita estabilidade, feita de qualquer jeito, aquela coisa provisória que infelizmente muita gente ainda confunde com precário, né? Não é porque uma coisa é provisória que ela precisa ser precária. E é isso que o item 18.12.2 fala, né? Construção sólida com corrimão e rodapé. Um exemplo é esse aí, simples, né, que é dado pela recomendação técnica de procedimento da Fundacentro, que fala sobre esse item, né, da NR18, o item 18.12, né, uma coisa simples, uma passarela fixada nas duas extremidades, né, com corrimão, rodapé, e ela ainda coloca essas peças transversais no piso para evitar o escorregamento. Né? Um outro exemplo simpático também é esse aí, né, que além de tudo ela ainda coloca tela entre os vãos dos sarrafos aí que compõem o guarda-corpo, né? O corrimão e o rodapé. E como a gente, infelizmente, ainda encontra no dia a dia? Assim, né? Vocês veem aí no fundo da imagem que é a torre do elevador de materiais, sem nenhum tipo, né, de proteção no acesso ao interior da torre, o que também, né, é proibido. E, gente, essa passarela aí, vocês não fazem ideia o quanto ela balançava um simples toque. Agora imagina um trabalhador com carrinho de mão, com o elevador chegando, isso tudo balançando, ele ter que caminhar aí por cima, carregando material, descarregando material, enfim. Esse canteiro foi embargado não só por causa disso, né, mas além do embargo do canteiro, a torre do elevador de materiais também foi interditada na ocasião. Tá? Infelizmente acontece, detalhe, área nobre da capital aqui de Alagoas, esse canteiro de obra. Ok, gente? Então, chamar atenção aí para esse fato. Tá? Sempre que o fluxo de pessoas for maior, que a coisa tem que ter uma construção sólida e corrimão e o rodapé. Ok? Vamos para o 18.12.3. A transposição de pisos com diferença de nível superior a 40 centímetros deve ser feita por meio de escadas ou rampas. Uma situação dessa aí, por exemplo, gente, simples demais, absurdamente simples, e não existia nenhum tipo de acesso a esse piso aí. O pessoal, para acessar essa área do canteiro, isso aí é a saída do subsolo da obra, o pessoal estava dando a volta por fora do canteiro, olha o tempo que gastava. Por quê? Porque aí eles precisavam fazer um esforço maior para acessar. Né? Eu ainda pedi algumas adequações dessa escada, né? O travamento dela, a fixação dela no piso superior aí na parte inferior dela, pedi também um corrimão, né? Mas eu achei assim simples, prático e objetivo. E como tudo nas normas regulamentadoras, poucos itens, a minoria deles precisam de um detalhamento técnico maior. A maioria, principalmente da construção civil, são coisas que você consegue fazer rapidamente. Como exemplo aí, né, rapidamente se fez essa escada na carpintaria e a funcionalidade dela foi maravilhosa. Tá, gente? Então, o item 18.12.3 fica aí.
né? Vamos para o 18.12.5.2. A escada de mão deve ter seu uso restrito para acessos provisórios e serviços de pequeno porte. Gente, escada de mão, gente, serviço de pequeno porte e coisa provisória, tá? Um exemplo é essa escada aí, que estava sendo o único acesso do pessoal da obra à primeira laje da edificação. O objetivo da escada de mão, gente, não é esse. Nesse caso, qual é o tipo de escada? Assim. Esse é o tipo de escada para um uso contínuo, um fluxo grande de pessoas, né? Isso tudo está tudo detalhado na NR18. E um detalhe, olha quem está aqui do lado. Ou seja, eles usavam essa escada para acessar a parte ali de cima, gente, né? Então, a gente tem que sempre estar muito atento a isso, envolver cipeiros, envolver o pessoal da administração da obra, envolver o SESMIT, né? O designado, quando eu falo cipeiros, eu falo tanto da CIPA quanto do designado, né, gente? Existem na internet circulando alguns checklists, checklist da NR24, checklist da NR18. Eu estou até atualizando agora com as últimas alterações que tiveram na norma. Assim que estiver pronto, eu vou deixar à disposição também, né? Muitas construtoras têm colocado esses checklists na mão do pessoal da CIPA, para que eles se sintam envolvidos também no processo, né? A gente encontra muita ata de CIPA falando sobre a necessidade de bota, a necessidade do cinto. Não que isso não seja importante, mas é importante também levar itens da NR18 para a reunião da CIPA, no caso da construção civil, falar sobre o uso de escada, como deve ser, como não deve ser, atribuir responsabilidades, colocar prazo para que aquilo seja efetivamente cumprido. Por isso que a CIPA tem representantes dos empregadores e dos empregados, para que isso haja um consenso. O prazo para adequação da escada, por exemplo, 1 semana, 2 semanas, quem vai ser o responsável? O carpinteiro tal, chama o carpinteiro tal, carpinteiro, vem cá. Assim, tá, gente? Fica aí a sugestão, né? Então, só lembrando, escada de mão, acesso provisório e serviços de pequeno porte. O 18.12.5.5 fala que é proibido colocar a escada de mão nas proximidades de portas ou áreas de circulação, onde houver risco de queda de objeto ou material e na proximidade de abertura e vão. Um absurdo que infringe tudo o que esse item falava, né? A gente já volta nessa imagem, tá? Vamos adiante. Só queria chamar a atenção, eu nem ia colocar, resolvi colocar de última hora aí na apresentação, por isso que saiu da ordem, é o 18.12.5.4. É proibido o uso de escada de mão com montante único. Muita gente me pergunta nas partes que eu participo, nas palestras, curso, treinamento que eu dou, né, o que seria essa escada de mão de montante único? E abusando, né, da minha capacidade de fazer desenhos mal feitos, isso aí seria uma escada de mão com montante único, né? Esse mastro, entre aspas, aí, esse sarrafo principal, barrote principal, como queiram, né? Esse é um montante único, e isso aí, uma escada de mão com montante duplo. Ok, gente? Então, isso seria a proibição da escada de mão de montante único, seria essa aí que você vê do lado esquerdo. Vamos pensar, por exemplo, uma escada feita para acesso numa casa de árvore, quando a gente era moleque, né? Geralmente a gente faz da maneira como você vê aí no lado esquerdo, né? O que pela NR18 na construção civil é proibido, principalmente pela ausência de segurança que essa escada traz, por isso escada de mão, montante duplo, ok? 18.12.5.6. A escada de mão deve ultrapassar em 1 metro o piso superior, para quê? Para o trabalhador não precisar escalar toda vez que for acessar e sair da escada. Não adianta nada você ter uma escada de mão só chegando até a altura do piso, você tem que ultrapassar o nível do piso superior em pelo menos 1 metro. E, gente, detalhe, sem os degraus, né? Para que os montantes laterais sirvam de apoio para o trabalhador toda vez que ele for entrar ou sair da escada no nível superior, né? Uma vez eu pedi para adequarem uma escada de mão, e eles colocaram a escada 1 metro acima com degrau. Falei, gente, tira o degrau, porque é mais desconhecimento mesmo, a preocupação em atender a norma, mas lembrem-se, a norma é simples, a norma é uma coisa prática, não requer maiores mistérios, tá? Letra B, ser fixados nos pisos inferior e superior ou ser dotado de dispositivo que impeça o seu escorregamento, né?
uma amarração, às vezes a gente encontra na recomendação técnica de procedimento da Fundacentro, né? Tem alguns desenhos que exemplificam, né, como seria essa amarração no piso superior e piso inferior, degraus antiderrapantes e ser apoiada em piso resistente. Voltamos para a nossa amiga. Né? Vocês veem aí que ela está um piso que não está resistente, ela está num local que está caindo material lá de cima, né? Parte do reboco cai em cima dela, ela não tem dispositivo que impeça o seu escorregamento, enfim, né? Evidentemente que isso aí foi um dos itens utilizados para embargar a obra, ok? Gente, o item 18.12.5.8 ao 18.12.5.10, eles falam da escada de abrir, da escada extensível e escada tipo marinheiro. Eu não coloquei exemplos delas aí justamente para quê? Para que vocês usem dessas ferramentas de busca na internet para ver exemplos. Eu tenho recebido muita pergunta no Orkut, por e-mail, tá? De situações que na primeira busca na internet vocês conseguem achar a resposta. Então abusem desses dispositivos de busca para que vocês tirem suas dúvidas momentâneas. Lógico, uma coisa mais técnica, uma coisa no dia a dia, isso a internet não, muito provavelmente não vai te dar. Ainda que em alguns locais você ainda consiga encontrar sim, né? Mas imagens, reportagens, artigos, leis, decretos, isso aí é muito fácil, basta usar esses dispositivos de busca, ok? De qualquer forma, no nosso blog, sabinoSST.blogspot.com, para quem ainda não conhece, ele tem essa cara aí. Do lado do link para a nossa comunidade no Orkut, vocês vão ver o link para o nosso site. Dentro do nosso site, no menu Publicações, as 5 recomendações técnicas de procedimento da Fundacentro estão lá. A que fala exclusivamente das rampas, passarelas e escadas, ela traz muito detalhado, eu achei bem bacana, tá? Essas escadas, a escada de abrir é extensível tipo marinheiro, tá? Então fica aí uma sugestão também. Achei um trabalho muito bacana, se não me engano, uma publicação de 2002 da Fundacentro, mas é muito detalhado, com dimensões, os ângulos, quando é melhor usar uma escada, uma passarela, enfim. Tá? Foi um trabalho bem bacana dos nossos colegas lá da Fundacentro. Ok? Gente, o item 18.12.63, nas rampas provisórias com inclinação superior a 18 graus, devem ser fixadas peças transversais, espaçadas em 40 centímetros no máximo, para apoio dos pés. Como muita gente me pergunta o que é isso, achei nos meus arquivos essa fotografia aí. Aí o ideal seria uma escada e não uma rampa, mas queria chamar a atenção para essas peças transversais, né? É uma coisa, principalmente quando na entrada do canteiro de obra, no acesso ao subsolo, você coloca uma rampa dessa, né? Se tiver um fluxo grande de material, deixa um espaçamento, né, no meio da própria peça transversal para que possa passar com o carrinho de mão sem que ele fique trepidando, né? Então você deixa um vão central sem essas peças transversais e depois no máximo de 40 em 40 centímetros a peça transversal para evitar o escorregamento, queda do trabalhador e etc. Isso aí é o dispositivo do 18.12.63. Gente, o 18.12 a gente termina aqui. O item 18.13, medidas de proteção contra quedas de altura. Nós vamos falar sobre ele na nossa próxima videoaula, ou começar sobre ele, né? Acredito que pela extensão dos dispositivos do item 18.13, acredito que a gente não consiga terminar tudo num encontro só, e preparem-se para um show de horrores. Infelizmente, o item 18.13 é o principal item da NR18 que é desrespeitado, cujas irregularidades sempre, ou melhor, quase sempre acarretam no embargo da obra, ou seja, na paralisação total da atividade do canteiro de obra em função do grave e iminente risco à integridade física dos trabalhadores. E, gente, trabalhador não é só o servente, não é só o carpinteiro, não é só o guincheiro, tá? Trabalhador é o servente, é o betoneiro, é o guincheiro, é o pedreiro, é o eletricista, é o técnico de segurança do trabalho, é o engenheiro da obra, é a técnica de edificações, é o auditor fiscal do trabalho, é o pessoal
da Secretaria de Saúde que vem para a política de combate à dengue, todo mundo é trabalhador. Houve grave iminente risco, embargo da obra, ok? Gente, pela extensão, né, já passamos dos 15 minutos, o que eu sempre tento evitar, né? Mas como sempre, à disposição no Orkut, no Gmail, no Facebook e no Twitter. O meu obrigado a todos, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Obrigado mais uma vez e tchau.